A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando aqui a terceira apostila, a matéria História da Igreja 2. Nós paramos o vídeo anterior na página 121, retomamos na mesma página no último parágrafo, Movimentos Populares. O escolasticismo, com seu movimento cultural através de eruditos como Anselmo, Abelardo, Alberto e Tomás de Aquino, alcançou somente as universidades e a elite cultural da sociedade. Os movimentos iniciados por Wycliffe e Hus alcançaram o povo pobre e letrado. Os seguidores desses precursores, e principalmente os de João Hus, deram origem a um movimento popular conhecido como os citas, que por sua vez deu origem a outro chamado de taboristas. Juntamente com os hussitas e taboístas, outros movimentos como os beguinas, os begardos, os flagelantes se uniram, cada um com as suas peculiaridades, para protestar contra a situação reinante na Igreja Católica. Muitos desses movimentos populares eram de caráter apocalíptico, que foi a marca deles. E os seus seguidores eram, na maioria, sem instrução, que ou não sabiam escrever ou não sentiam o desejo de deixar registros para a posteridade. Outros movimentos populares semelhantes a esses surgiram, mas quase nada se sabe sobre eles por falta de registros históricos. Página 122, os movimentos religiosos eram, na verdade, um termômetro espiritual que expressava a insatisfação e a revolta do povo com a corrupção da igreja. E, ainda que tivessem obtido muito pouco resultado imediato, prepararam o caminho para a inevitável reforma do século XVI, que mudaria completamente a história da igreja. Página 123, princípios da reforma. Alguns fatores preliminares contribuíram para a reforma que estava prestes a acontecer, preparando-lhe o caminho. Alguns deles foram os trabalhos dos precursores, como Wycliffe e Hus, o trabalho leigo dos movimentos populares religiosos, a reforma cultural, como a escolástica, as universidades e a renascença, o surgimento das nações-estados, como França e Inglaterra, que se opuseram ao domínio papal, a relutância da igreja às mudanças com a formação de uma nova sociedade. É necessário salientar que, na época da reforma, o mundo estava sofrendo algumas alterações e mudanças em todas as suas áreas. O conhecimento desse pano de fundo histórico, social, cultural, religioso do mundo de então proporcionou uma compreensão melhor acerca dos princípios da reforma e como Martinho Lutero, o instrumento maior desse movimento bem-sucedido, conseguiu levar a cabo o que até então muitos tentaram, mas sem o êxito necessário. Pano de fundo. Alguns fatores determinantes para o sucesso da reforma. Bem, no pano de fundo nós temos o primeiro tópico geográfico. No fim do século XV, Colombo chegou à América e os mares se tornaram estradas para as descobertas de novos lugares. Número 2, político. O conceito medieval de um Estado soberano dava lugar para o conceito de uma nação-Estado. Número 3, econômico. A economia durante a Idade Média na Europa baseava-se na agricultura, mas com os novos tempos, com as descobertas da matéria-prima nas terras recém-descobertas, o comércio passa a ser a principal base da economia na Idade Média. Social. Na era medieval, uma pessoa de classe baixa não ascendia à classe média, o que se tornou possível com as novas mudanças e a reorganização da sociedade. Religioso, número 5. Com as traduções da Bíblia no vernáculo, a autoridade da igreja foi substituída pela autoridade da Bíblia e o cristão passou a exercer seu próprio sacerdócio.
Número 6, cultural. A Renascença causou uma grande transformação nesta área de interesse pelo estudo e pelo ensino. As universidades se multiplicavam na Europa Ocidental, o que proporcionou formação intelectual e profissional para muitos interessados. O idealizador da reforma, Martinho Lutero. Lutero nasceu na cidade de Eisleben, na Alemanha, em 1483. Em 1505, ingressou no mosteiro agostiniano de Erfurt, profundamente ansioso pela salvação de sua alma. Em 1507, foi ordenado ao sacerdócio e, no ano seguinte, entrou na Universidade de Wittenberg, onde se formou em bacharel em teologia em 1509. Em 1512, receberia o grau de doutor em teologia e começou a lecionar. Lutero tinha um grande senso de pecado e, quando começou a ensinar sobre a Epístola aos Romanos, estas convicções se intensificaram ainda mais. A leitura do primeiro capítulo e versículo 17 trouxe a resposta que solucionaria o seu problema. A sua descoberta se opunha ao sistema de penitências vigente e, consequentemente, à teologia e às doutrinas comuns da sua época. Aos poucos, sem pretender ocasionar qualquer controvérsia e sem ter ideia da dimensão que tudo tomaria, compôs 95 teses que deviam servir de base para um debate acadêmico. Ele atacou a venda das indulgências, que acabaria sendo o estopim da reforma, e em 31 de outubro de 1517 afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, que servia para colocar os boletins da universidade. E ali ele colocou as suas memoráveis 95 teses. Essas teses, escritas em latim, atacavam vários princípios fundamentais da teologia escolástica e, essencialmente, a venda das indulgências. O impacto inicial na Alemanha foi grande e, em 1520, Lutero era o homem mais conhecido nesse país. O ataque de Lutero à venda de indulgência colocou em risco o projeto dos poderosos e atraiu a revolta do Papa Leão X, que viu a fonte de lucro da igreja com a venda da indulgência secar cada vez mais. A animosidade entre o Papa e Lutero se intensificou de tal maneira que culminou na excomunhão do reformador em 1520, através de uma bula papal que ele queimou publicamente. A partir daí, Lutero rompeu seu relacionamento com a Igreja Católica e começou uma nova era na história da Igreja, que teve o seu curso mudado e fez dele o maior personagem do protestantismo, não somente na Alemanha e Europa, mas também em todo o mundo. Página 125, as causas da reforma. As nações-estados se opuseram à ideia de uma igreja universal. Seus governantes não aceitavam a jurisdição do Papa sobre seu território. 2. A nova tendência econômica favoreceu a igreja, que acumulava riquezas e, com isso, provocava a revolta dos governantes pelo fato de terem que enviar dinheiro para o tesouro papal em Roma. 3. Com o surgimento da classe média, as pessoas se revoltaram com o conceito corporativismo da era medieval, que colocava o dever acima do indivíduo. O baixo nível moral do clero e sua corrupção cansaram a sociedade. A mudança da estrutura social com o surgimento das cidades e com a propriedade de classe média foi um fator importante na abertura para a reforma. A Bíblia foi a fonte teológica para se chegar à doutrina da justificação pela fé, em detrimento da teologia de Tomás de Aquino, adotada pela igreja medieval, que ensinava que a salvação era obtida através dos sacramentos da graça ministrada pela hierarquia. A venda de indulgências foi uma causa direta da reforma. Era ensinado que a culpa e o castigo eterno pelo pecador eram perdoados por Deus quando uma pessoa pagasse certo valor em dinheiro. O Papa Sisto VI, em 1476, foi o primeiro a aplicar as indulgências às almas do purgatório,
local semelhante ao inferno onde todos deveriam passar para a purificação da alma. Eram vendidas a varejo com direito a certificado. Uma avaliação. A reforma foi interpretada pelos católicos como uma revolta provocada por rebeldes hereges, sendo Lutero seu maior responsável contra a Igreja Universal. Os protestantes, assim chamados após a reforma, afirmavam que foi um movimento que objetivava conduzir a Igreja ao cristianismo primitivo, a sua pureza original, e tinham na Bíblia a expressão de autoridade da Igreja. A reforma começou na Alemanha e aos poucos alcançou a Europa Ocidental, já que a Igreja Oriental não a aceitou. Com a reforma, surgiram igrejas nacionais em 1517 e 1545 que enfraqueceram a igreja institucionalizada. Grandemente afetada, a Igreja Católica respondeu através da Contra-Reforma, em 1545, com o Concílio de Trento, que foi um movimento interior da Igreja Católica que visava o seu fortalecimento e estabilidade após o golpe duro da Reforma. As consequências desse movimento da Igreja ainda se fazem sentir e ela jamais se recuperou. Em contrapartida, o protestantismo triunfou e mostrou o caminho para a pureza e ortodoxia, características da igreja primitiva. Em alguns países foi levantada uma igreja nacional, a luterana na Alemanha, a episcopal na Inglaterra e a presbiteriana na Escócia. Nós encerramos, então, o conteúdo relativo a essa matéria. Preparem-se, façam as recapitulações. Vou em seguida já colocar todos os slides relativos a essa matéria. Os slides contêm material fundamental para uma boa prova. Deus abençoe, até o próximo vídeo.